ano após ano, a gente sempre acabava voltando para cá. Moto após moto. A estrada sempre encontrava um jeito de trazer a gente de volta. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. O que faz a gente voltar tantas vezes para esse lugar? Bem-vindo a Angra Doce. Eu sou o Fábio. Eu sou a Joyce. Essa é a Serra de Fartura. Toda vez que a gente passa por aqui, parece que a viagem começou de verdade. E logo ali na frente está um lugar que acabou se tornando parada obrigatória para quem passa pela região. Ai, tá se mexendo! Que fofinha! Será que a nossa região do Angra Doce é muito bonita? Santa Catarina é bonito, Minas é bonito, Rio de Janeiro tem as suas belezas, mas a nossa micro-região aqui, que é a região Angra Doce, é muito bonita. E se Carlópolis ajudou a apresentar a Angra Doce, Ribeirão Claro é o lugar que mostra toda a dimensão dessa região. Logo na chegada, a gente encontra a Ponte Pêncil, um dos cartões postais mais conhecidos de Ribeirão Claro. Com mais de 100 anos de história, ela já enfrentou revoluções, incêndios e continua fazendo parte da paisagem da região até hoje. Mas a verdade é que essa é apenas a primeira parada de um roteiro cheio de surpresas. E por aqui, as surpresas aparecem quando a gente menos espera. Logo ali na beira da estrada, a gente encontra a cascata Véu da Noiva. Seguindo pela estrada, a paisagem muda mais uma vez. A gente chega à Capela Nossa Senhora de Fátima, um lugar simples, silencioso e com uma vista que faz a gente parar por alguns minutos, mesmo quando a ideia era seguir viagem. E talvez seja justamente isso que a gente mais gosta por aqui. Entre um ponto e outro, o próprio caminho vira parte da viagem. E entre tantas paisagens, aparece um lugar diferente. Um lugar para desacelerar, sem pressa, sem barulho, só a natureza, a vista e a sensação de que o tempo passa um pouco mais devagar. Por alguns instantes, a vontade era simplesmente ficar ali, observando a paisagem, mas a região ainda guardava uma das vistas mais impressionantes de toda a Angra Doce.
Mas a Angra Doce ainda guardava um lugar capaz de mudar completamente a nossa perspectiva. Tá ok. Tô bem, tô sossegada, tô relaxada, tô com preguiça depois de comer. Deixando para trás as águas tranquilas da Angra Doce, chegamos em Piraju. E por aqui, o Paranapanema mostra toda a sua força, onde as corredeiras da cidade se tornaram referência para a canoagem brasileira. Mas a Angra Doce ainda guardava uma última surpresa, e foi seguindo por estradas como essa que chegamos a Timburi. E logo na chegada uma construção chama a atenção, a Igreja de Pedra, um daqueles lugares que fazem a gente parar por alguns minutos só para observar os detalhes. Ó, essa igreja aí ela foi construída pedra sobre pedra, né? Padre Bento Gonçalves. 1938. Olha lá. Mas quem sabe da história aqui é o seu Geraldo, ó. Então, Conta isso. Como é o seu Geraldo? não, mas a história aqui é isso que está aí. A igreja construída em 1917 a 29. Olha lá. É pedra sobre pedra, não tem coluna, não tem amarração. Ah, legal. Imagina Parece que é pintado aí. a competência de quem construiu isso aí. Sim. Pedra tudo irregular Olha lá. e não tem amarração, não tem coluna, não tem ferragem nenhuma. O que sustenta isso? Quem fez isso aqui ganha dos pedreiros de hoje. Ah, ganha, né? Sim. Porque, olha, Dê umas pedras dessas e manda os pedreiros da nosso dia fazer uma obra dessa hoje. não faz, né? Ela é irregular, as pedras não são do mesmo tamanho. Tanta coisa nesse interior nosso. Então, As pessoas nem imaginam, né? não dá bola. Acho que é a cidadezinha pequena, não sei o que, olha isso. Imagina com a pessoa que construiu isso aqui. Era um gênio da época. Eles pegavam essas pedras brutas, né, na pedreira. Trabalhava ela, modelava e colocava aí. Domingo, cidadezinha de interior, tudo cheio da comida. É, pior que é verdade, não? Ó, uma grata surpresa essa Timburi. Eu achei que era diferente. Mas construção bonitinha. Olha essa casona ali. Olha que diferente. Legal, meu. Até aquele momento, estava tudo dando certo. O único problema era que a fome já estava começando a apertar. E quando a gente já começava a se perguntar onde iria almoçar, Timburi resolveu surpreender a gente mais uma vez. Não tem almoço hoje aqui. Meu Deus do céu, e Não agora? tem. Vamos ver o menino Tá tendo bravo uma da Varé festa aí, aqui ó. no asilo. E estão servindo porco no rolete. Vamos lá ver? Vamos conferir o que é essa festa? Ah, surpresas do interior, não. Ah, esse não tava no script, hein? É, Ah, não tá. Tá vendo, pessoal? Por isso que tem que curtir, compartilhar aí, né? Ia mostrar só a represa pra você. Agora vai ter até língua. entendeu? O seu Geraldo ganhando frango, ó. Olha lá o homem, rapaz, olha lá. Mostra aí, ó, escondeu já. Aí, ó. Porcão. 2.200. Amor, dá o cartão aí, ó. Comprar um gado lá, ó. 2.200. 2.200. E se até aquele momento Timburi já tinha nos surpreendido, a cidade ainda reservava um lugar perfeito para desacelerar. E no fim das contas, foi exatamente assim que a Angra Doce se apresentou para a gente, sem pressa, sem grandes planos, mas cheia de lugares que surpreendem pelo caminho, de cidades pequenas que guardam boas histórias. E de descobertas que aparecem quando a gente menos espera,
Mais uma vez, a região mostrou por que a gente sempre acaba voltando para cá. Porque no fim, não é sobre destino, é sobre descobertas.